Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia, como só acontecer por aqui. E vale a pena a gente olhar, a gente vai descobrindo coisas, vai conhecendo, reconhecendo, reencontrando. Hoje eu quero voltar a uma velha conhecida, a Dora Ferreira da Silva. Um dos livros dela que estava aqui perdido na minha bagunça e que, pelos acasos dos movimentos das placas tectônicas, eles emergem de novo de uma pilha de livros. A Cartografia do Imaginário é um livro já do período bem maduro da Dora Ferreira da Silva, e é daí que a gente tira poemas maravilhosos que vale a pena a gente dar uma observada. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Como eu disse, da Cartografia do Imaginário, eu tiro um poema chamado Momento, que justamente por ser um momento, eu não quero ficar enrolando muito. Gosto desse processo de mergulhar direto no poema, sem muitas vezes trazer coisas antes, apesar de que é bastante comum que a gente traga coisas, que a gente tenha preconceitos, que a gente tenha informações, tenha conformações prévias à leitura de um texto. É meio impossível a gente fugir a essas pré-formações. Mas a gente pode também fazer, às vezes, algumas aventuras no imaginário. Fazer algumas aventuras no desconhecido. É o que eu vou propor para vocês agora. Perfilou-se hieraticamente o pássaro, num ramo acima de meus olhos. A forma escura pousou para logo disparar sem despedir-se. Em torno as folhas acenaram e o alado contorno se esvaiu. Meus olhos tiveram tempo de desenhá-lo, instantâneo e imóvel. Se um pincel tivesse, fixaria num traço pássaro e voo. A leve dor de perdê-lo, dor da coisa que passa. A intimidade que me hospeda, um sorriso na boca, leve arpejo, de quem é só e atento, prodigioso portento. A cadeira, sua almofada, retratos em desuso, um cheiro de cinza na sala ensimesmada. Assim é o silêncio agora, instante corroído pelo futuro que avança, o tempo e sua lança. Foi-se o pássaro e o momento, sensação e pensamento. Absolutamente maravilhoso, cheio de ecos de um monte de coisas, e isso faz parte dessa coisa que eu tinha mencionado antes, de tentar fazer uma leitura mais neutra, mais virgem, e a dificuldade de fazer essa leitura, porque a gente sempre traz as nossas próprias vivências, os nossos próprios conhecimentos, e mesmo que não seja uma intenção do poeta, no caso aqui, claro que tem muitas intenções, porque é uma poeta extremamente culta, extremamente erudita, muito grande conhecedora da mitologia clássica, tradutora de Carl Gustav Jung, tradutora de Rainer Maria Rilke. É óbvio que a Dora Ferreira da Silva não é inocente. Mas aqui eu trago algumas das minhas coisas, porque o poema está nitidamente dividido em dois momentos. Dois momentos que não chamam a atenção para os elementos formais. É um poema no qual a forma tenta passar quase despercebida. É no final, só na segunda estrofe, e mais para o final da segunda estrofe, que alguns elementos de forma vão cintilando, vão piscando para lá e para cá,
em rimas, em ritmos que vão se tornando um pouco mais regulares. E isso tem muito a ver com o conteúdo do texto. O primeiro momento do momento, a primeira parte do poema, é a que descreve esse pássaro. Um pássaro que pousa e vai embora, ou, para usar as palavras do próprio texto, um pássaro que se perfila hieraticamente com uma posição solene e que voa rápido, dando o tempo de eu fixá-lo, de essa pessoa que experimenta, que experiencia a presença do pássaro, fixá-lo na vista. Se eu tivesse um pincel, fixaria com uma única pincelada, movimento, pássaro e voo. É quase aqui uma referência à pintura Zen, à pintura japonesa que procura fazer do gesto quase automático uma reprodução de coisas que são experimentadas, que são vistas, que estão ali. A poesia Zen, que é o Haikai, a poesia Zen por excelência, é uma poesia do instante. A pintura é uma pintura do instante. Aqui, um magnífico exemplo de pintura Zen é quase o que está proposto aqui. Se eu tivesse um pincel, diz o eu lírico, eu combinaria esses dois elementos que são a presença física e a presença temporal, o pássaro e o voo. O poema já seria bonito se ele parasse por aqui, mas a grandeza desse texto da Dora Ferreira da Silva é que ele vai para a segunda parte, na qual começa a se descrever uma pessoa, mas uma pessoa através, não da pessoa, mas dos vestígios que essa pessoa deixa. A cadeira, sua almofada, retratos em desuso, o cheiro de cinza, coisas que ficam numa sala e que, como aparece no começo dessa estrofe, relembra uma intimidade que se hospeda num sorriso. Uma pessoa marcada pela ausência, ecoando um pássaro que se marca pela despedida, pelo voo. A experiência do contato, a experiência da convivência, uma convivência que não existe mais, uma convivência que se acabou, ou uma convivência que perdura, fica ambíguo. Se a gente quiser uma nota mais melancólica, alguém que já morreu. Se a gente quiser uma nota mais sorridente, como o sorriso do princípio dessa estrofe, uma pessoa que ainda está aí. É observar o dia a dia dessa pessoa numa sala com um cheiro de cinza, com um cheiro de cigarro. Alguém poderia pensar na cinza do apagado, do acabado. Alguém poderia pensar na cinza de um cigarro. Eu, por questões pessoais, imagino a cinza de um cachimbo que tem um odor um pouco mais leve, um pouco mais adocicado. Já apareceu antes, rápido, um lampejo, a rima de atento e portento. E agora, esse instante corroído pelo futuro que avança, o tempo e sua lança. As coincidências sonoras vão fixando alguns elementos que passariam despercebidos. O futuro avança, do mesmo jeito que o pássaro voou, o tempo e sua lança. O futuro avança, o tempo e a sua lança, a lança que atravessa, a lança que fere, a lança que voa, quase como o traço imaginado do pincel para marcar pássaro e voo ao mesmo tempo. E, para reforçar essas coincidências, mais uma rima na sequência. Foi-se o pássaro e o momento, sensação e pensamento. A poesia filosófica, quando ela tematiza o assunto da filosofia, a grande questão. A poesia filosófica também, quando ela realiza
uma reflexão, quando ela materializa uma vivência. E aqui é isso que está aparecendo, a passagem do tempo, a vivência, que já mencionei a pintura Zen, mas me lembra também um momento muito peculiar de um filme muito estranho, que é o 24 Quadros, do Abbas Kiarostami. O primeiro quadro desse filme é uma pequena modificação, uma pequena animação minuciosa, quase, quase imperceptível, dos Caçadores na Neve, do Peter Bruegel. Aqui um trechinho do filme, que na verdade tem 3 minutos inteiros. A sensação e o pensamento, o ver as coisas, o experimentar, mas ao mesmo tempo que se experimenta, se está pensando, é um nível de poesia filosófica que está muito além do falar de filosofia. Claro, quando a gente fala dos momentos, tem outros ecos por aí. O Heráclito e o seu rio, no qual nunca ninguém entra 2 vezes. A passagem do tempo em Bergson. Tem o próprio Ser e Tempo, do Martin Heidegger. Poderia fazer uma lista aqui de assuntos, de temáticas filosóficas. O próprio Hilke, nas elegias de Duino, magnificamente traduzidas pela Dora Ferreira da Silva, está falando disso. Mas aqui, do mesmo jeito que o Abbas Kiarostami, do mesmo jeito que a pintura Zen, o que a gente tem é esse acontecimento em movimento, é a vida se fixando na experiência, é o pensamento emergindo de dentro da vivência. E nada melhor para isso do que o poema. O poema filosófico não é aquele que fala sobre um problema, é aquele que exibe um problema, exibe uma questão, ou fixa com esse traço delicado que a Dora Ferreira da Silva sabe ter, numa linguagem que parece muito distante, começa com esse hieraticamente, mas termina muito próxima na sensação e pensamento. O pensamento se faz palavra. A palavra se faz pensamento. A vivência se faz pensamento e palavra. E tudo isso se combina na poesia.